Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama, respeita e honra seus pais. A palavra de Deus diz assim, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meu amado irmão, que essa palavra traga mais amor para o teu coração, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, os 17 versículos que acabamos de apresentar correspondem aos 10 mandamentos dados por Deus aos judeus após a retirada deles do cativeiro do Egito. Não são 17 mandamentos, são apenas 10. É que alguns deles estão desdobrados em mais de um versículo, por conterem detalhamentos sobre a vontade de Deus. O mandamento de honrar pai e mãe está incluído entre os 10 mandamentos dados pelo Senhor e corresponde ao versículo 12 do trecho que acabamos de apresentar. É curioso observarmos que Deus não colocou uma explicação adicional para esse mandamento dado aos filhos de honrar os pais, o que indica que é algo absolutamente lógico, que dispensa explicações. Então, ninguém pode ter dúvidas sobre o dever de honrar pai e mãe. Outra curiosidade muito importante, meus amados, é que esse mandamento de honrar pai e mãe é o único, dentre todos os 10, que contém uma promessa explícita, expressa,
de uma bênção, e bênção de longevidade, de muitos anos de vida. Primeiro entendamos, meus irmãos, que honrar o pai e mãe é um dever de todos os filhos, algo inquestionável. E depois, que o nosso Deus de amor ainda promete recompensa para quem fizer o que é certo, o que é obrigação de todo filho, cumprindo com seu dever em relação a esse mandamento. Mas não subestimemos ao Senhor. Ele teve uma boa razão para fazer isso. E essa razão, todos nós constatamos nos dias de hoje. Poucos são os que efetivamente cumprem com essa ordem de Deus. Nos dias de hoje, meus irmãos, praticamente ninguém reconhece que tem uma dívida permanente para com os pais. Mas uma grande parte das pessoas nem sabe o que é honrar pai e mãe. Essas são as pessoas sem consciência. Outra parte até tem uma noção, porque a sua consciência o incomoda. Mas quando tenta cumprir com esse mandamento, que em verdade nem precisaria ser mandamento, porque é um ato de gratidão, um dever implícito, essas pessoas desistem pelo caminho, pelas razões mais diversas e injustificadas. Uma dessas razões, meus irmãos, chama-se egoísmo, o ato de priorizar e amar e pensar somente em si próprio, praticando a injustiça para com aqueles que tanto lhe dedicaram amor e atenção no passado. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Meus irmãos, mas o que significa honrar pai e mãe? E por que razão temos que fazê-lo? Isso é o que veremos ao longo dessa presente ministração. Existem pessoas que pensam que o simples ato de dar bom dia aos pais ou de tomar a bênção diária é a honra determinada pelo Senhor. Muito embora isso seja uma necessidade, meus irmãos, e esteja incluído no contexto da honra, esclarecemos que isso corresponde a uma porção mínima daquilo que devemos dar àqueles que nos geraram e com amor nos criaram. Existem pessoas que pensam também, meus irmãos, que devem obediência aos pais apenas enquanto são jovens e que ao completar 18 anos de idade já se libertam desse compromisso e podem passar a viver de forma emancipada, desrespeitando e desconectando-se dos pais. Existem outras que estabelecem uma preferência entre pai e mãe, ou gostam do pai e odeiam a mãe, ou amam a mãe e rejeitam o pai. Outros ainda se rebelam contra ambos, muitas vezes devido a uma criação rigorosa, privada da liberdade de que os colegas, amigos e vizinhos desfrutam. Mas nada disso nos exime, meus irmãos, da responsabilidade que nos deixou o Senhor de, como filhos, enquanto vivermos, honrarmos aqueles que Ele comissionou para serem os nossos pais. Deus criou a regra, meus amados irmãos, mas não criou a exceção.
Esclareçamos primeiramente que Deus não estabeleceu limite de idade ou prescrição para o dever de honrar pai e mãe. Isso é uma obrigação para toda a vida. Observemos também que ele não dividiu a porção de honra entre pai e mãe, e nem tampouco para honrarmos aquele dentre os dois que mais nos agrada, amando mais a um e desprezando o outro. Tenhamos presente, meus irmãos, que pai e mãe são uma só carne, e assim foram, pelo menos no momento em que nos geraram. Portanto, estejam juntos o pai e a mãe, ou mesmo estando separados, o nosso dever é de amá-los da mesma forma, na mesma proporção, com um único coração. Jamais cometa, meu amado irmão, o erro de realizar julgamento sobre qualquer ato praticado pelos seus pais, inclusive por uma eventual separação ocorrida no passado. Livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 15, diz a palavra do Senhor: o que ferir a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Depois ainda no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 17, diz assim: e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Depois no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz a palavra do Senhor: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Meus irmãos, honrar pai e mãe significa amá-los e respeitá-los em todo o tempo, seja quando criança ou mesmo na fase de adulto. Existem pessoas que se envergonham dos seus pais enquanto crianças. Por exemplo, se o pai ou mãe vai buscá-los na saída da escola ou no clube, porque se sentem diferentes dos demais colegas que desfrutam de uma aparente liberdade. Mas observe, meus amados irmãos, que normalmente a liberdade descontrolada conduz ao descaminho. Os seus pais estão cuidando de você da forma correta, certamente mais do que os pais dos outros. Não se envergonhe do amor que eles têm por você. Outros se envergonham também quando os pais estão velhos, idosos, e fazem de tudo para evitar estar com eles em lugares públicos. Outros se incomodam ainda quando, estando entre outras pessoas, o pai ou a mãe falam um pouco mais alto. Despojemos-nos desses sentimentos, meus irmãos, porque isso não provém de Deus. Todos os que hoje são jovens estão caminhando em direção à velhice. É um passo por dia. E só escapará dessa realidade, meus irmãos, aqueles que antes forem recolhidos desta vida pelo Senhor. Eu não conheço ninguém que queira morrer para escapar da velhice. Então, toda beleza, formosura, jovialidade e vitalidade serão consumidos pelo tempo, e ninguém conseguirá conter as rugas e a flacidez que os anos infalivelmente trarão. Chegará também uma fase, meus irmãos, em que todos, não apenas os teus pais, mas inclusive você, precisará de ajuda. Compreenda também, meu amado irmão ou minha amada irmã, se o teu pai em algum momento elevou um pouco mais a voz, ou demonstrou irritação com uma espera, ou qualquer outra situação, compreenda. Com a idade, a audição também se perde, e normalmente a pessoa idosa não consegue ter uma noção precisa do volume da sua voz, porque não consegue ouvir. E a idade
costuma trazer também impaciência. Isso é algo muito natural e não é motivo para vergonha. E você pensa que Deus já não sabia disso? Quantas vezes, meu irmão, o Senhor já te viu, a você, meu amado irmão, ou minha amada irmã, mesmo na tua juventude, impaciente? Inúmeras vezes. E até mesmo para com os teus pais. Por isso ele deixou os estatutos, as suas leis, os seus mandamentos, como de honrar pai e mãe. Trate os seus pais com amor, com carinho e respeito em quaisquer circunstâncias, meus amados, como um verdadeiro santo, um guardião das leis de Deus. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 9, diz a palavra do Senhor. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Será que alguma vez alguém já te viu, meu irmão, numa situação em que a tua mãe ou teu pai falam contigo e você não dá a mínima? A tua mente e o teu coração estão divagando distante? Alguma vez você já disse ou pensou em dizer que os teus pais são chatos, que são quadrados? Muito cuidado, meu amado irmão. Você não pode proceder assim. Deus vê tudo o que você faz e ouve até mesmo os teus pensamentos. Independentemente da tua idade, honrar pai e mãe significa ouvi-los com atenção e respeito, tendo cuidado na forma como trata com eles, como fala com eles. Mesmo que você já seja um adulto e esteja plenamente convencido de que eles não têm razão no que dizem, você precisa ouvi-los sempre e esperar o momento certo para demonstrar a eles a sua razão. Não é admissível que um filho discuta ou enfrente a seus pais. Deus não aceita isso. Em qualquer que seja a circunstância, o respeito é uma obrigação do filho para com aqueles que certamente têm muito mais experiência de vida do que ele. E existem pessoas que tentam descontar, descarregando sobre os filhos, algum eventual maltrato recebido dos pais no passado. Não faça isso, meu amado irmão. Use a sabedoria de Deus. Ensine e trate os teus filhos como você quer que eles tratem os teus netos. Seja sempre um bom exemplo de amor e respeito, tanto para os teus pais, quanto para os teus filhos. Disciplinar os filhos é uma obrigação dos pais, mas aplicando sempre a correção na medida certa do erro deles, e não na medida do erro dos nossos pais. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Depois, em Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Meus amados irmãos, existem pessoas que quando crescem, se esquecem dos pais, e isso não agrada ao Senhor. É lamentável ver uma pessoa, justamente na fase em que mais necessita de ajuda, e a despeito de haver assumido o compromisso de criar e educar um filho durante todo o período em
que ele foi totalmente dependente deles, está então desassistido, abandonado e até mesmo passando por necessidades, devido ao desprezo dos filhos. Honrar pai e mãe significa ajudá-los enquanto crianças e principalmente quando nos tornamos adultos, tanto na área financeira quanto na área de saúde, devido aos problemas que certamente advirão com a idade. É muito triste vermos pessoas deixadas em hospitais ou asilos sem nem ao menos receber uma visita de um filho. É preocupante constatarmos o estado de carência dessas pessoas, carência de afeto, de amor, de atenção e até mesmo de dinheiro para aquisição de medicamentos. É preocupante, meus irmãos, que os filhos se furtem dessa responsabilidade para com aqueles que não mediram esforços e se privaram de muito, para que não faltasse aos filhos o alimento e o medicamento durante toda a infância, adolescência e juventude. Talvez os teus pais não tenham tido condições de te dar tudo o que você sempre quis, mas tenha plena certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, de que eles se esforçaram para te dar o melhor que eles podiam. No mínimo, tudo o que você precisava para chegar até onde você chegou no dia de hoje, para que você fosse a pessoa que hoje você é. Existem situações, meus irmãos, que requerem verdadeiramente a internação de um idoso, por ser a opção mais adequada, mas existem outras que não. E mesmo no caso em que precisamos internar os nossos pais, não podemos simplesmente largá-los lá, abandonados. Não importa a idade que tenhamos, ainda somos filhos e sempre o seremos pelo tempo em que vivemos. Estejam eles conosco ou não. Se Deus requer, meu amado irmão, que amemos aos nossos irmãos, implicitamente, muito mais requer que amemos aos nossos pais, aqueles com quem temos que manter um vínculo afetivo vitalício por toda a vida. Aquele que não ama seus pais a quem vê e que tanto fez por ele, não pode amar ao Senhor a quem não vê. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 19, diz a palavra de Deus: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus irmãos, todos estamos sempre muito ocupados. O mundo não tem tempo para mais nada. No entanto, quando surge alguma doença, conseguimos sempre tempo para nos cuidar. Não é verdade? Então precisamos também conseguir tempo para cuidar dos nossos pais, daqueles que com amor nos assistiram durante toda uma vida e nos mostraram o caminho a seguir. Honrar pai e mãe significa estar presente e prestando auxílio quando eles estiverem impossibilitados de se cuidar sozinhos, inclusive fornecendo dinheiro para a sobrevivência deles da mesma forma como eles faziam conosco no passado. Eu conheço uma pessoa, meus irmãos, muito amiga, uma pessoa a quem eu amo e admiro muito, que deixou a faculdade, os 2 empregos que tinha e até mesmo uma vida
em uma cidade grande, com toda a estrutura urbana, para morar no interior, no meio do mato, onde não existe água e nem mesmo energia elétrica, e para cuidar, sabe de quem, meu amado irmão? Minha amada irmã? Da avó. Sim, da avó mesmo. Não é nem mesmo do pai e da mãe. E quantos de nós faria isso? Essa é uma boa pergunta. Ocorre que ela foi criada pela avó e não mediu esforços, meus irmãos, renunciou a tudo, a própria carreira profissional, quando a sua avó, adoecendo, precisou de cuidados especiais. E observe que ela nem mesmo é evangélica ainda. Esclareçamos, ela professa uma fé evangélica em Jesus, mas como a sua avó, vez por outra, frequentava a igreja católica, requeria a companhia dela, e ela obedecia, mesmo tendo consciência do erro. Mas sei que ela é uma pessoa de Deus. Até mesmo porque, meus irmãos, já tive a oportunidade de orar com ela por telefone e ela caía no espírito. Não há dúvida que, além da longevidade prometida por Deus, ele tem um lugar e um galardão muito especial para essa jovem abençoada, cuja atitude e comportamento, meus irmãos, são exemplo até mesmo para o povo de Deus. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 38, diz a palavra do Senhor. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós não proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a maioria das pessoas reclama do tratamento que recebe dos pais, enquanto crianças independentes. Mais tarde, quando se tornam adultos, compreendem e reconhecem a utilidade de tudo que lhe foi transmitido pelos seus responsáveis, quando constatam o resultado da criação recebida. E muitos ainda decidem criar os próprios filhos da mesma forma como foram criados, já que é uma modalidade que deu certo. O teu pai ou a tua mãe não te trataram de forma adequada? Perdoe. Eles possuem outros valores muito positivos que superam esse pequeno detalhe. Eles te trataram mal de novo? Isso acontece. Perdoe de novo. Não murmure, meu irmão. Perdoe sempre. Compreenda. Eles podem estar preocupados com alguma coisa, até mesmo com a dificuldade em te dar o melhor que eles podem. Se temos obrigação de perdoar aos irmãos, muito mais estamos comprometidos em perdoar os nossos pais. Eles não são perfeitos, e nós também não somos, mas eles nos amam. Temos que amá-los também. Honrar pai e mãe significa absorver os seus valores positivos na forma de agir, na seriedade para com o trabalho e demais compromissos, na fidelidade para com Deus, no caráter, na forma de viver. E temos que transmitir esses mesmos valores também aos nossos filhos. Uma coisa que certamente traz muita alegria e honra para os pais
é ver os seus netos, os filhos dos seus filhos, sendo criados com a mesma disciplina com que eles criaram os seus filhos. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Depois, Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, honrar pai e mãe tem que ser um prazer, uma alegria, um ato de gratidão que dure por toda a nossa existência neste mundo, até mesmo depois da partida deles. Aliás, meus irmãos, é justamente quando não temos mais aos nossos pais que sentimos o quão importante eles sempre foram para nós. E aí eles deixam de ser chatos, quadrados e tudo mais. Cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, para não ter que amargar um remorso cruel após a partida dos teus pais, por descobrir que deveria ter feito muito mais por eles. Quem já não tem mais o seu pai ou a sua mãe sabe exatamente a dor desse vazio que ninguém, meus amados irmãos, ninguém, apenas Jesus consegue preencher. Portanto, se você ainda tem os seus pais em vida, onde quer que eles estejam, meu irmão, não economize em atenção, em amor, em cuidado, em honra a eles, porque isso irá agradá-los pelo seu reconhecimento de tudo o que eles já fizeram por você. Isso irá agradar também a Deus, porque essa ordem provém dele, e irá reverter em bênção para a tua vida, porque é promessa do Senhor, e ele certamente irá acrescentar mais anos de vida à tua vida. Você quer viver muitos anos, meu amado irmão, minha amada irmã? Então honre a teu pai e a tua mãe nesta vida. Já vi muitos irmãos partirem de forma prematura por não quererem honrar o pai e mãe. E não adianta pensar em honrar na próxima vida. É aqui que Deus quer que honre. É aqui. Nesta vida. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, agora um dado alarmante. As estatísticas apontam para o número de 250 mil abortos realizados por ano só aqui no Brasil. Dê um glória a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, porque você está fora dessa estatística. E dê graças a teus pais, porque a despeito de toda a dificuldade que eles já sabiam que teriam que enfrentar para poder criar você, eles foram corajosos e usaram a sabedoria de Deus para te manter em vida. E se você está vivo hoje e constituído como uma pessoa digna,
Isso é obra das mãos dos teus pais. E se você é uma pessoa de Deus, isso também se deve a eles, mesmo que eles não tenham sido. É claro que você precisava estar vivo para ser alcançado por Jesus. Pai e mãe são inesquecíveis, insubstituíveis e inculpáveis para nós por toda a vida. Seus pais não são perfeitos? Muito bem, os meus também não foram. Mas isso é uma ótima oportunidade para nos empenharmos em sermos ainda melhores do que eles, para com eles e para com os nossos filhos. Meu pai era muito severo e rigoroso. Uma boa pessoa, mas rude, com pouco estudo, criado na cultura dos coronéis nordestinos, distante da família. Então ele agia como um ditador, e nem mesmo a minha mãe tinha voz ativa para com ele. Mas eu cuidei dele, meus irmãos, até o último dia de vida. E a despeito de todos os problemas enfrentados com os meus pais, eu queria muito, meus irmãos, vocês não imaginam o quanto, ter tanto meu pai quanto a minha mãe de volta comigo. Eles, com toda a humildade, conseguiram fazer de mim uma pessoa honrada e ainda mais preparada do que eles foram. E enquanto eu os tinha comigo, meus irmãos, eu me sentia protegido, amado, a razão do orgulho deles. Hoje, passados 4 anos da morte do meu pai e 19 da morte da minha mãe, eles ainda fazem muita falta, meus irmãos. É uma saudade que não se apaga nunca. Precisamos compreender que ninguém é perfeito. Eu mesmo não sou, e tampouco você é perfeito, meu irmão. Mas não se acomode com essa condição, não se justifique na sua imperfeição. Procure fazer o melhor para os seus pais e também para os seus filhos, enquanto ainda é tempo. Procure trabalhar naquelas áreas em que você já sabe que precisa melhorar, que precisa se superar, para ser, para os seus pais, mais do que eles foram para você. E para os teus filhos, exatamente como você queria que os teus pais fossem para você. Honre sempre o teu pai e a tua mãe, porque isso é um mandamento, uma ordem expressa do Senhor. Todos os que um dia nasceram nesse mundo, meus irmãos, não viemos de chocadeira. Então temos a obrigação de amar e honrar aos nossos pais. Não podemos nos evadir ou burlar essa ordem do Senhor, praticando esse grande ato de injustiça, para não cairmos nas mãos do nosso Deus de justiça. Então fiquemos todos, meus amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ainda tem pai e mãe vivos, meu amado irmão, minha amada irmã, vá agora, dá um abraço neles. Se eles estão perto de você, se eles estão distantes, liga para eles, diga que você os ama. Faça isso em nome de Jesus e honre sempre teu pai e tua mãe. Louvado e exaltado seja o Senhor.